O conjunto dos números naturais é composto pelos números que usamos para contar as coisas. 1, 2, 3, 4, etc. Já o conjunto dos números inteiros contém todos os naturais, mais o zero e os negativos. Se eu te perguntasse qual desses dois conjuntos possui a maior quantidade de elementos, o que você responderia? Intuitivamente, podemos pensar: bom, como os inteiros contêm todos os naturais, mais o zero e todos os números negativos, podemos concluir que o conjunto dos inteiros tem mais elementos, certo? Apesar de parecer correta, essa argumentação está errada. Nós vamos ver nesse vídeo que, na verdade, esses conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. Para isso, precisamos decidir como iremos comparar esses dois conjuntos. Afinal de contas, eles são infinitos. Para conjuntos finitos, por exemplo, A igual a 1, 2, 3 e B igual a círculo, triângulo, hexágono, como sabemos que A e B possuem a mesma quantidade de elementos? Bom, poderíamos contar os seus elementos e comparar os resultados obtidos. O problema desta abordagem é que ela não funciona para conjuntos infinitos. Nunca acabaríamos de contar seus elementos. Até para conjuntos finitos muito grandes, esta seria uma tarefa árdua. Precisamos então de uma maneira mais inteligente de fazer isso. A ideia é a seguinte: se quisermos saber se dois conjuntos A e B possuem a mesma quantidade de elementos, ao invés de contá-los, podemos relacionar cada elemento de A com um elemento distinto de B. E além disso, garantir que todo elemento de B foi relacionado com alguém de A. Em outras palavras, precisamos construir uma correspondência 1 para 1 entre os elementos de A e B. Em termos matemáticos, chamamos essa correspondência 1 para 1 de função bijetora de A em B. Vejamos como isso funcionaria para os conjuntos A e B que consideramos anteriormente. Uma possível correspondência 1 para 1 seria relacionar o elemento 1 com o círculo, o 2 com o triângulo e o 3 com o hexágono. Dessa forma, todo elemento de A foi relacionado com um elemento distinto de B e todo elemento de B foi relacionado com alguém de A. Assim, nós garantimos que essas duas listas têm a mesma quantidade de itens e, portanto, A e B têm a mesma quantidade de elementos. A pergunta agora é: como fazer isso para N e Z? À primeira vista, essa parece ser uma tarefa um tanto quanto intimidadora, mas vocês vão ver que na verdade é bem simples. Vamos primeiro listar os números naturais dessa maneira: 2, 4, 6, 8 e todos os demais pares para baixo, e 1, 3, 5, 7 e todos os outros ímpares para cima. Os inteiros nós podemos listar assim: o zero no meio, os positivos para baixo e os negativos para cima. Note que podemos relacionar o primeiro natural ímpar com o primeiro inteiro negativo, o segundo ímpar com o segundo negativo, o terceiro ímpar com o terceiro negativo e assim por diante. Sempre haverá um novo ímpar e um novo negativo para serem relacionados, pois existem infinitos ímpares e infinitos negativos. Podemos fazer o mesmo para os naturais pares e os inteiros restantes. Relacionamos o primeiro natural par, que é o 2, com o 0, que é o primeiro aqui desse restante dos inteiros, o segundo natural par, que é o 4, com o 1, o segundo aqui desse restante, e assim por diante. Dessa forma, conseguimos atingir nosso objetivo, isto é, todo número natural será relacionado com um inteiro distinto, e todo inteiro terá sido relacionado com algum natural, ou seja, nós construímos uma função bijetora de N em Z. Nós podemos inclusive escrever a lei de formação dessa função. Ela será x menos 2 sobre 2 quando x for par e menos x menos 1 sobre 2 quando x for ímpar. Lembre-se que x é um elemento do domínio da função, ou seja, um número natural. Note que se formos substituindo cada natural par nessa expressão, iremos obter 0 para o primeiro par, que é 2, 1 para o segundo par, que é 4, 2 para o terceiro par, que é 6, e assim por diante. Ou seja, f de 2 é igual a 0, f de 4 é igual a 1, f de 6 é igual a 2, f de 8 é igual a 3, e etc. Exatamente como nossa correspondência previa.
E quando substituímos os ímpares nessa outra expressão, obtemos menos 1 para o primeiro ímpar, que é 1, menos 2 para o segundo ímpar, que é 3, menos 3 para o terceiro ímpar, que é 5, e assim por diante. Ou seja, f de 1 é igual a menos 1, f de 3 é igual a menos 2, f de 5 é igual a menos 3, f de 7 é igual a menos 4, e etc., como também previa a nossa correspondência. Assim, nós podemos concluir que n e z têm a mesma quantidade de elementos. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se no canal. Até a próxima!